Olá, pessoal! Agora é a minha vez de falar sobre livros. Livros de importância extremamente menor do que os livros que a Ana lê. Eu não estou falando isso por mal, mas é só que particularmente estes livros que eu li são meio meh. Então, e ao invés do livro que saiu nos últimos 2 meses que ela acabou de ler, eu estava lendo uma trilogia de livros que saíram há quase 15 anos. Quase 20 anos, eu acho. Que eu estava lendo a trilogia. Eu só tô com 2 dos livros, porque eu já entreguei o primeiro pro meu amigo. Porque eles são livros muito velhos, eu tava com muita aflição de ficar com eles por muito tempo. Então, o primeiro livro que eu não estou com ele essa é a capa que não dá pra ver direito. Mas. Aqui, Isso, Ravnica. E o que eu li foi a trilogia de livros de Ravnica original. Pra quem não sabe o que quer dizer, o que deve ser muita gente, Ravnica é um setting de Magic, que é aquele jogo de cartas, Magic the Gathering. E foi basicamente na época o set de cartas que meio que salvou o jogo, que eles estavam à beira da falência, porque eles foderam o rolê em umas expansões anteriores. Mas enfim, na época, quando eles lançavam livros, quando eles lançavam um set, eles sempre lançavam um livro juntos. E normalmente os sets eram tipo 3 pedaços, então são 3 livros. O outro foi o que eu mostrei, que se chama Ravnica, Cidade das Guildas. O outro se chama Guild Pact. E o outro se chama Dissension. Eu esqueci o nome deles em português, mas o primeiro é Ravnica, Cidade das Guildas, e o segundo é Pacto das Guildas. E o terceiro, Não são em inglês. Dissensão, são em inglês. Acho que nunca saiu no Brasil. Hum. E, enfim. Então como é que eles têm nome em português? Não, então, os livros não saíram em português, mas os livros têm o mesmo nome Das partes. das expansões. Por exemplo, o deck que eu peguei, porque eu quero mostrar uma coisa, é da segunda parte, então tá escrito aqui Pacto das Guildas. E aí tem o símbolozinho, que é o mesmo símbolo desse segundo livro aqui. E, basicamente, eu quero falar sobre os 3 livros, porque eles são tipo uma montanha-russa de ruim, de bom e ruim, tendendo mais pro ruim ou pro medíocre. Mas eu peguei aqui as anotações que eu fiz. Uma montanha-russa de qualidade. Não, porque... Prefiro uma montanha-russa de emoções. Justo. Qualquer coisa seria melhor. Mas, bom, quando eu pensei em escrever isso, eu já tinha lido o primeiro livro faz um tempinho, então eu não escrevi muitas coisas sobre o primeiro livro nas minhas anotações. Mas, basicamente, o primeiro livro é a história desse policial. Eles não usam o termo policial, mas é uma sociedade kinda medieval. E é um cara da força policial de Ravnica. E a coisa de Ravnica é que ela é uma cidade que é um plano inteiro. Então uma cidade que envolve o planeta inteiro. Então, o planeta inteiro, tipo, o mundo inteiro dessas pessoas fica nessa cidade. E você consegue ver, tipo, a cidade tem vários andares e dependendo das pessoas, ou tipo, das religiões ou das crenças dessas pessoas, elas moram em lugares diferentes e têm ideais completamente diferentes. E basicamente, e aí isso tem a ver com o jogo, mas cada uma das guildas representa 2 cores das 5 cores de Magic, então dá 10 guildas. E a ideia das guildas é que são essas 10 entidades que fizeram esse pacto 10 mil anos atrás para promover, tipo, o balanço entre a ordem e o caos nesse mundo e para que a sociedade existisse, porque senão ia ter, tipo, povos que queriam só guerra e barbárie e outros que queriam leis e queriam, tipo, união, e se não fosse por esse pacto entre todas as guildas não ia dar certo. E o pacto é essa coisa mágica, não é literalmente só um abaixo-assinado, alguma coisa assim. E aí é tipo essa magia que toma controle do mundo inteiro de jeitos que eles não explicam direito. E esse é um dos problemas do livro. Eles sempre falam, tipo, o pacto... você tem que seguir as coisas do pacto porque é um crime não fazer tal coisa e tal coisa, mas eles nunca explicam o que aconteceria
direito por você quebrar isso, e pessoas quebram as leis meio que o tempo todo, então é meio que... Mas enfim. Mas quando precisa, o pacto é importante. O pacto é importante. Atualmente o pacto é uma pessoa. É spoiler de histórias de, tipo, 5 anos atrás de Magic. O pacto virou uma pessoa, que é o protagonista, que é um bosta, é um Ed pra caralho. Nossa, Ele é um péssimo protagonista. zoado. Enfim, o primeiro livro. E aí, em geral, os livros de Magic eu acho que eles variam bastante em temática. E aí, a ideia desse primeiro livro de Ravnica é pra ser um thriller policial no ar, mais ou menos. Não é no ar porque é meio medieval, meio científica, meio futurista o lugar. Mas é pra ser... Como assim no ar? No ar, tipo, N-O-I-R. Ah, tá. Não Esse no ar, Eu tô pensando, tipo, no ar. Não. Noir. Noir. E... Agora começando de vez de falar do livro. O protagonista se chama Argus Cos. E ele é um policial de... tá fazendo... Cadeira grande. Sim. É um policial de mais ou menos 120 anos. Porque pessoas vivem bastante em Ravnica por causa de magias e de biomagias na comida. E... Ele ter 120 anos não é um problema, necessariamente. Tipo, quer dizer que ele ter 120 anos quer dizer que ele é velho. Isso não seria um problema se ele não fosse um porre, porque eles resolvem pegar o estereótipo de história de detetive do policial cansado e que tá de saco cheio de tudo e quer se aposentar e tem 3 ex-esposas e o caralho, 4. Nossa, que saco. E aí eles pegam esse estereótipo e fazem com que seja, tipo, extremamente sobre ele e ele não dá um bom protagonista por causa disso. Nossa, que bosta. Ele, tipo, você consegue simpatizar com ele depois no livro, mais pra frente, no segundo e no terceiro livro. Mas, nossa, no primeiro é tipo... Não. O livro... Não, peraí. Você vai tomar spoilers de coisas que eu acho que eu não te contei. Aí tá bom. Mas o... Eu tô curiosa. E a história do primeiro livro tem vários protagonistas, tipo, eles trocam bastante o foco dos livros. Mas o protagonista principal é esse Argus Cos. E É tipo o protagonista. Tipo, todas as histórias giram em torno dele. Esse protagonista... e diferentemente do livro da Ana, que ela tentou não dar spoilers, o primeiro e o terceiro... Eu vou tentar não dar spoilers pra algumas coisas, mas no geral eu vou dar spoilers. É um livro de 15 anos atrás. Que é um livro de 15 anos atrás e não é um livro muito bom de 15 anos atrás. Tipo, o meu foi um livro que saiu o quê? Em 2 meses atrás. 2 meses atrás. Então, as pessoas não terem lido ainda, tudo bem. Mas 15 anos? E aí também, tipo, os caras de Magic já desistiram de escrever livros, eles escrevem só histórias no site agora. Pode ir comigo. Então, tipo, foda-se. Mas enfim, a ideia é que a história se passa no ano 9.999 e eles contam desde o começo do Pacto das Guildas. E, tipo, é na semana de Natal ou alguma coisa assim, bem no finalzinho de ano. E quando der a virada de ano vai dar os 10 mil anos do Pacto das Guildas. E o mundo inteiro está fazendo enormes celebrações e o caralho é 4. Mas ao mesmo tempo... estão acontecendo muitos crimes que não seriam comuns exatamente por causa dessas celebrações. Então, tipo, tá acontecendo coisas muito estranhas na cidade. E aí... Tipo, oportunidades que não existiam antes, existem agora. Exatamente. E, tipo, isso e também... basicamente, tipo... energia da cidade? Energia tá meio que diferente. Energia, tipo, no sentido de magia. Então, tem coisas acontecendo e coisas muito estranhas. E assassinatos e coisas bizarras. E tipo, se alguma coisa der errada nessa celebração de 10 mil anos, pode foder o rolê todo. E quebrar o pacto. Teoricamente sim. Então você segue esse protagonista enquanto ele tá investigando as coisas, ele vai fazendo vários amigos. E tipo, tem vários plot twists e tal.
eu não vou, tipo, focar exatamente em cada um dos plot points, mas o protagonista é um humano, e ele é velho, e ele... É chato. E chato pra caralho. E ele faz essa amizade e aliança com essa meio-elfa, que é filha do antigo parceiro dele. O antigo parceiro na polícia dele. Esse parceiro que ele sempre se culpou pela morte. Então ele, tipo, se sente muito bad em estar lidando com ela e basicamente ter ignorado ela por 30 anos, desde que ela nasceu. Mas aí ele, por circunstâncias, ele fica junto dela. E ela é uma... ele é da polícia, ela é uma elfa de uma das guildas que é basicamente os elfos bem classicões. Então eles amam a floresta e amam a vida e o caralho a quatro. E eles celebram a vida e eles vivem em árvores. E aí ele também se une a um outro personagem. Pera, se ela é meio elfo, Ah. quer dizer que ela é meio assim? Ou ela age totalmente assim também? Ela também é meio assim. Ela, tipo, quebra um pouco as coisas. Entendi. E ela é uma patrulheira das estradas. Porque enquanto o pacto, no geral, é muito forte na cidade, as estradas que, tipo, interligam os pedaços da cidade, o que poderiam ser outras cidades, mas não é o caso. Mas essas estradas tendem a ter magia mais fraca. Então eles patrulham essas estradas e ela, tipo, monta num lobo gigante. Que legal. Ela é bem legal. Eu quero um lobo gigante. Justo. E aí ele também se alia com um outro elfo. Esse é um elfo das trevas, basicamente. Ele não é um Drow, que nem elfos das trevas de D&D, mas ele é um elfo de uma outra guilda que eles basicamente vivem no subsolo e usam zumbis e fazem tipo plantam e tal. Basicamente fazem plantações de fungos que tipo tomam conta de bastante da comida da cidade, se eu não me engano. Conseguiu? O que você quer pegar? Água. Ah, tá. Obrigada. E basicamente esse elfo, ele é tipo fodelão no topo da cadeia dessa outra guilda que se chama Golgari. E a irmã dele é uma alta sacerdotisa dessa guilda. E a guilda é controlada por Górgonas. E essa irmã quer tipo, fazer uma rebelião contra essas Górgonas e quer tomar a posse como líder da guilda. Isso não ia dar ruim? Então, eles não daria ruim, porque é tipo alguém da mesma guilda overthrowing a mesma guilda. Então, tipo... O problema seria, tipo, uma guilda tomar conta da outra. Exato. E aí, esse é meio que o ponto do livro. Porque enquanto ela tá fazendo isso, ela também tá... Ela tá, tipo, recebendo ajuda de uma voz. Tipo, de alguém que, por grandíssima parte do livro, você não sabe o que é. E é essa pessoa que tá, tipo, dando dicas e sugerindo como que ela pode fazer pra basicamente conseguir o poder de duas guildas, que seriam a guilda dos Golgari, que são os elfos debaixo da terra, e Ciclope, e, tipo, vários monstros, e os elfos do topo. Porque a guilda dos elfos da vida e tals, eles são liderados por esse conselho de pessoas que são meio unidas, tipo, numa mesma mente. Que louco. E aí, ela basicamente tá há anos corrompendo essa mesma mente, que é, tipo, fica conectada a uma árvore, então ela vem corrompendo a árvore pra conseguir tomar conta dessa mente e também virar líder dos Golgari, e aí, tipo, ter um poder absurdo, mas isso ia quebrar as coisas. Não que ela ligue. Eles nunca ligam. E ela é uma ótima personagem, e aí você segue ela, tipo, indo só de sacerdotisa, tipo, fazendo planos absurdos de, tipo, a guilda originalmente era desse necromante fodelão que tinha feito com que o corpo dele fosse basicamente indestrutível. Então, quando eles foram destronar esse gigante, esse necromante, que, tipo, tinha trocado todas as partes do corpo dele por partes de animais e tal, e tinha se protegido com magias infinitas, as Górgonas, que tomaram a posse, elas basicamente, tipo, congelaram cada uma das partes do corpo dele, quebraram todas as partes do corpo dele, enterraram ele no fundo de um abismo, tipo, para que ele fosse esquecido, porque era impossível de matar ele. Nossa, que treta. E ele, tipo,
E ele ainda era considerado como deus da religião, dessa guilda. Então ele é tipo deus zumbi, alguma coisa assim. Porque, Nossa, que treta. Então ela descobre que esse cara está... Vivo e enterrado. Então, ele tá, tipo, nessa tumba secreta, e ela invade essa tumba secreta que ela descobre por causa dessa voz que tá ajudando ela. E eu sei que eu estou focando num outro protagonista, mas é porque realmente a história do Cos não vai a lugar nenhum até o final da história. Ele só vai investigando e, tipo, pessoas estão morrendo, e, tipo, você só descobre o que acontece com ele no final. Tipo, tudo só faz sentido no final. Tem, tipo, assassinatos, explosões de bombas, mas você só fica, tipo, hã? Mas... Tipo, tá bom, policial sendo policial. Mas essa mulher, ela chega até a tumba desse zumbi, e ela é uma necromante, e o jeito que as magias Golgari funcionam, eles basicamente enterram plantas nos zumbis. Então, tipo, eles são zumbis porque as plantas estão controlando eles. Que louco. E aí ela faz um pacto com ele, com esse gigante, que não conseguia se mexer, ele era basicamente um cadáver, pra ela regenerar ele, pra ele ajudar ela a tomar a posse, tipo, a matar as Górgonas e eles virarem os novos líderes da guilda. E ele faz isso, tipo, ela faz isso, ela regenera o corpo dele. E aí ela morre. Não, então. Não? Não. Nossa, eu achei muito engraçado se ele virasse. Tipo, valeu. Ele Matou tenta, ela. ele tenta. Porque ele é doido, porque ele literalmente passou tanto tempo, tipo, nessa caverna que ratos comeram partes do cérebro dele. Tipo, a única companhia que ele tinha era esses ratos, que de vez em quando ele comia e de vez em quando comiam a cabeça dele. Literalmente. Literalmente. Então ele tenta matar ela, mas como ela tá usando as magias de plantas e tal pra deixar ele funcionar, então Ela ele consegue consegue controlar ela. Ela consegue controlar ele. E eles vão até as Górgonas da guilda, e nisso eles começam, tipo, agregar várias pessoas que querem fazer uma revolução. E basicamente o gigante chega e, tipo, destrói duas das três irmãs, das três Górgonas, que eram, tipo, as irmãs da visão petrificada. Sei lá, um nome de Górgona, alguma coisa de petrificação. Enfim. Ele, tipo, dá 2 tapas e mata as duas, e aí sobra a terceira, e aí alguma coisa, tipo... Ele fica com preguiça e vai embora. Não, isso é do terceiro livro. Literalmente, E aí Sim. ele fala, tipo... Ele vai matar a terceira Górgona. E aí ele fala, tipo... sua elfa escrota, você pensa que eu vou deixar você, tipo... tomar o meu lugar como deus dessa guilda? Vai se fuder. Então ela vai lá e mata ele. Ela, tipo... estala os dedos e o corpo dele, tipo, quebra. Porque ela controlava... Ela mantendo ele inteiro. Ele tinha alguma razão pra tentar fazer isso, mas era estúpida. Basicamente, ele tinha aceitado que ela fosse a líder da guilda, tipo, figurativa, enquanto ele tava tomando a conta do lugar por cima. E aí ele começa a falar que ela é muito idiota, e aí ela chega, tipo, não, então, vai a merda. E aí ela mata ele, e pega o crânio dele, e coloca no cajado dela, porque é tipo um crânio mágico. Porque tem, tipo, infinitas magias. E aí ela chega pra última Górgona e fala, você vai me servir agora, senão eu vou te matar. Então ela tipo, toma conta dessa primeira guilda, e aí faz todo esse setup pra, tipo, ter um leadership muito forte, porque a Górgona ainda é uma líder muito poderosa, porque é uma Górgona, então ela olha pras pessoas e as pessoas morrem. E aí a segunda parte do plano dela é que ela foi convidada na cerimônia de 10 mil anos para participar de uma cerimônia dos elfos da vida, e ela vai usar essa cerimônia para, tipo, corromper tudo e tomar as duas guildas. E... Por que não? Por que não? E nisso os protagonistas estão meio que, tipo... O irmão dela percebe que ela tá ficando doida porque ela tá fazendo isso, então ele chega lá e, tipo, não, eu vou pra ela. Então tudo se junta com os protagonistas que estão fugindo de vários monstros que estão caçando atrás deles, que são, tipo, elfos mágicos dessa guilda dos elfos bons, que já tinham sido corrompidos. Então eles são, tipo, máquinas de matar.
E tudo se junta com todo mundo nessa cerimônia em que a Elfa do Mal vai se unir com a Árvore da Vida. E aí, assim que ela se une... E aí, eles fazem o ritual de unir a mente dela à mente dos outros. E todo mundo da guilda dos Elfos Bons começa a sofrer porque, tipo, ela libera a corrupção da árvore dela. Das sementes das trevas dela, ou o que for. E aí, então você está nas últimas 50 páginas do primeiro livro, e ela chegou ao topo do tudo caralhístico, e você tá tipo, holy shit, ela vai ser o vilão da série inteira. E nesse mesmo momento, um vampiro aparece do céu e quebra o pescoço dela. Tipo, você não vai fazer isso, foda-se. Não. Ele é quem tava fazendo ela fazer isso. Ele que tava, tipo... Então ele basicamente montou essa armadilha extremamente complexa pra matar ela. Não. Ele queria que alguém virasse o líder de duas guildas pra quebrar o pacto das guildas. Peraí, então ela chega a virar líder antes de morrer. Ela chega a virar líder, e aí é tipo, uma sentença. É tipo... eu esqueci o nome dela, mas é tipo, blá 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 virou a líder das guildas. Virou a líder Golgari e dos Selesnyan, que são os elfos. E aí, próxima linha, tipo, assim, o vampiro Zadek cai do céu e quebra o pescoço dela. Tipo, literalmente assim. Essa transição foi ótima. E ela, tipo, já tinha tido 3 power-ups e ela tinha, tipo, basicamente conseguia controlar tudo ao redor dela e ele chega e mata ela. Ele é um vampiro, é lógico. Então. E a ideia é que esse Zadek, que é esse vampiro, é da 10ª guilda. Porque todo mundo conhecia 9 guildas. E essa 10ª guilda era só, tipo, de mentira. Falavam que era de mentira e era, tipo... é conto de Niná, é, tipo, coisa do bicho-papão. Que são essa guilda de espiões e segredos e tal. E... você... Mas espera, por que inventaram que essa guilda não existia? É porque, tipo, como é uma coisa de espiões e de segredos, ninguém nunca viu ela fazendo coisas, teoricamente. E... então ninguém conseguia acreditar que ela existia de verdade. Porque em 10 mil anos eles, tipo, não apareceram pra nada, o vampiro, o líder deles, não apareceu pra nada. Então era, tipo, só... pra população em geral era, tipo, só uma mentira. Mas esse Zadek, esse vampiro, ele, tipo, foi quem aconselhou a Elfa do Mal, que eu acho que o nome dela é Savra. Eles não podem ter nomes fáceis. Não, eles são seres de mitologia. Não de mitologia, de fantasia. Eles têm que ter nomes estúpidos. E aí, ele fez todo esse plano para que alguém tomasse posse de 2 guildas, porque 2 guildas se unindo ia quebrar o pacto das guildas. E isso é uma coisa ruim. A gente não sabe muito porquê. Nunca explica. Tipo... o sistema de existência dele se baseia nesse pacto, então ele não existir mais é um problema. E esse Zadek... e aí é o que você descobre sobre a história do protagonista. É que esse Zadek tem um servo, ou alguns servos, que são tipo um amontoado de lesmas, ou de... acho que são lesmas, que ele consegue tomar forma de qualquer coisa. Ele, tipo, troca de forma e você não consegue descobrir que é uma pessoa, ou você não consegue descobrir que é esse monstro. Que nojinho. E aí ele tem mandado esse monstro, tipo, matar várias pessoas. E são várias pessoas que o Cos encontra. Tipo, ele vê essa menininha sendo assassinada. E aí, tipo, não tem razão pra ela ser assassinada. Só apareceu um cara e matou ela. Então os assassinatos da cidade estão sendo causados por isso. Essa coisa. Então... essa gosma. Então. Não, mas ele vê a menininha ser assassinada e ele tem um parceiro agora. Então ele sai correndo atrás do criminoso, que era um Goblin, e aí deixa o parceiro levando a menininha. E a menininha, na verdade, era feita dos bichos, ela mata o parceiro, toma o lugar do parceiro, e o parceiro aparece em outro lugar que ele não deveria estar, e aí acontece o ataque terrorista. E aí o parceiro morre, porque ele estava no ataque terrorista.
E em Ravnica, os espíritos podem ficar por um tempo no plano terrestre. Então o parceiro dele basicamente falou, tipo, não, eu vou... eu assinei um contrato de vingança, ou alguma coisa assim, então você vai ter que me aturar até você descobrir quem é o meu assassino. Mas ele não se lembrava de nada que tinha acontecido desde a menina, dele encontrar a menina. Então ele não lembrava que foi a menina que matou ele. Ele só sabia que, tipo, alguma coisa... ele só sabia que, tipo, todo mundo sabia que tinha acontecido uma explosão e o corpo dele tava lá, então ele devia ter morrido. Mas na verdade não era ele. Mas não era ele. E aí, basicamente, várias coisas do livro, tipo, esses bichos lesmas eram, tipo, pessoas em várias posições importantes das guildas, inclusive a guilda da polícia. Que então tava todo mundo no plano do Zadok. E aí tá todo mundo, esse bicho lesma, e o Zadok no meio rindo porque ele vai destruir o mundo todo. E ele... ele, tipo, prende todo mundo. Mas o elfo das profundezas, que o nome dele é Jarad, o nome dele é mais comum. O Jarad, por ser um elfo das profundezas, ele consegue controlar insetos. Ele consegue conversar com insetos. E eles usam isso pra caçar. Então ele conversa com as mentes das lesmas. Mas lesmas são insetos? Não são insetos, mas ele fala que são tipo mentes diminutas. Coisas pequenininhas, ele consegue conversar com isso. E ele basicamente força as lesmas a atacarem o Zadok. O Zadok que deveria ser imune a tudo. Isso é tudo no primeiro livro? Isso é tudo no primeiro livro. Nossa. O Zadok que deveria ser imune a tudo. E aí ele só... ele não tinha proteção contra as lesmas, for some reason. E aí as lesmas... Ele nunca achou que as próprias lesmas iam atacar ele. Então ele é comido vivo pelas lesmas. Ele não morre porque ele é um vampiro, mas ele basicamente fica um esqueleto, que não consegue fazer nada. Aí o Ko chega e, tipo, pega algemas e prende o Zadok e o livro termina assim. E aí, quer dizer, o livro termina assim, ele tem um epílogo de uma página, que é o... Eu acho muito engraçado se fosse uma frase, foi tipo... E de repente o mundo acabou. Não é tanto assim. Mas, e aí termina essa história, e aí tem esse epílogo pequenininho do legista da polícia examinando o corpo da menininha que eles tinham encontrado antes. Uhum. E aí ele é atacado pelas lesmas, porque a menininha era feita de lesmas. E isso é importante em lugar nenhum. Porque esse legista aparece uma vez no terceiro livro e nunca mais é mencionado. Então, em tese, ele foi substituído por lesmas, mas nunca mais é mencionado e ninguém se importa com isso. Mas é só pra mostrar, tipo, ainda tem coisas acontecendo. Eu devia parar o vídeo e começar a filmar outro? Ou filmar tudo junto? Eu acho que eu vou... Você pode fazer um vídeo por livro. Eu acho que é melhor. Aí você para, toma um pouquinho de água. Uhum. Então, agora vai começar a parte ruim. Porque esse livro foi bom. Foi, tipo... medianamente... Foi um 5,5. Tipo, passou na prova. Foi bom bastante pra você conseguir ler. Sem sofrer. Então, até a próxima parte aqui. Até logo mais. Até logo mais. Yay.